Graça e paz aos meus irmãos, a todos que aqui estão, nós que aqui estamos e todos que nos acompanham pela rede social, pela página que nós temos aqui da comunidade. É muito bom poder falar com Deus, encontrar paz, encontrar refúgio, segurança, poder falar com Ele e também ouvir Ele falar conosco. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 24 e no versículo de número 12. Você que pode abrir a sua Bíblia, ou então apenas acompanhe. É um versículo só, bastante conhecido, bastante falado, ensinado, pregado, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para tratar conosco mais uma vez, e eu me rendo ao Senhor para que Ele trate comigo. Mateus 24, 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que proferiu essas palavras quando estava realizando o sermão profético, falando do princípio de dores, o princípio das dores. E Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, esfriaria. Queridos, essa palavra foi dita por Jesus há quase 2000 anos atrás. E o que eu me maravilho é que essa palavra está viva. Ela ainda tem efeito, ela ainda tem um peso, ela ainda move os corações. Se nós olharmos em Mateus 24, 35, o Senhor Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Observem, queridos, que há quase 2000 anos ele falou isso. Passará o céu, passará a terra. Isso é, passará o dia, passará a noite. Levantar-se-á plantas, plantas cairão, árvores se levantarão, árvores cairão, crescerão e cairão. Passarão os céus e a terra. Um dia tudo isso irá passar. Mas ele afirma, naqueles dias ele afirmou: mas as minhas palavras não passarão. Agora observe os céus passar. Toda essa imensidão, essa vasta imensidão, Jesus diz que um dia isso vai passar. Toda essa terra, o globo terrestre, toda essa esfera global, nós vamos ver Jesus dizendo: essa terra vai passar. Mas as palavras dele não. Então, queridos, às vezes nós falamos algo pela manhã, falamos algo de manhã, e antes que chegue o final do dia, nós já mudamos. Nós falamos uma coisa pela manhã, uma afirmativa, uma certeza, nós falamos pela manhã e às vezes não precisa nem chegar o final do dia. Às vezes, 1, 2 horas depois, nós estamos mudando aquilo que nós falamos com tanta certeza, porque são as nossas palavras que estão sendo ditas. Mas Jesus não. Ele falou há quase 2000 anos atrás, e essas palavras ainda estão vivas. E observe, não só estão vivas, como estão se cumprindo. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a força contrária, isto é, por se multiplicar a vontade contra a vontade de Deus. Porque iniquidade é isso, ir contra a vontade de Deus, é ir contra a moral de Deus, é ir contra a lei de Deus, é ir contra a ordem de Deus. Isso é iniquidade. Isto é, iniquidade é pecado. É um pecado que o ser humano comete, e comete com conhecimento. Com conhecimento é que o ser humano faz isso. E ainda mais aqueles a quem o Senhor revelou a salvação através de Cristo. Muitos daqueles que estão dentro das igrejas nos dias de hoje assumem um compromisso com uma denominação. Assumem um compromisso com um grupo musical, com um grupo de louvor. Assumem um compromisso com o cargo que tem, com uma escala que é feita para estar em diversos lugares na igreja. Então assume um compromisso: eu tenho que estar lá porque eu tenho que tocar. Eu tenho que estar lá porque hoje é o meu dia de ministrar louvor. Então assume um compromisso com uma denominação. Assume um compromisso com o homem. E às vezes não assume um compromisso com o Senhor.
Eu quero estar lá, porque é lá que eu quero me encontrar com o meu Senhor. Eu quero estar lá porque o meu Senhor tirou-me lá do mundo e me colocou no lugar de honra. Então, o mínimo que eu posso fazer não é ter o compromisso com o homem. É claro que nós temos que ter compromisso com aqueles que Deus coloca sobre as nossas vidas, como responsáveis sobre as nossas vidas. Nós temos que ter compromisso. Mas antes de ter o compromisso com o homem, com um cargo, com uma escala, com o que tenha que se fazer, nós temos que ter um compromisso com Deus. Nós temos que ter um compromisso com o Senhor, com o dono da igreja. E Jesus diz, olha, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a falta de vontade, a falta de desejo, que por se multiplicar o deixa para depois, e por se multiplicar o hoje eu não vou, o hoje eu não consigo, eu não vou conseguir ler porque eu vou dormir, eu não vou escutar o louvor porque já escutei ontem, eu não vou orar hoje porque eu já orei de manhã. Então, por isso se multiplicar o amor, o texto diz que o amor vai esfriando. Eu estou lendo um livro pequenininho, O Pecado de Não Orar. O pecado, quando deixamos de orar, nós estamos pecando. Quando deixamos de orar, a iniquidade, ela está se multiplicando. Porque eu estou deixando de fazer a vontade do Senhor. Eu estou deixando de fazer a vontade de Deus. Porque o texto sagrado nos diz, através dos lábios do apóstolo Paulo, que devemos, como servos do Senhor, orar sem cessar. Jesus ainda diz, para nós vigiarmos e orarmos, para não cairmos em tentação. Então, quando nós deixamos de orar, quando nós paramos e deixamos isso claro, eu não quero orar, nós estamos cometendo um pecado. O texto ainda diz, aquele, porém, que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. Então, às vezes, o meu compromisso é com uma denominação, não é com o Senhor. Muitos que estão na igreja no domingo, cantando, tocando, louvando, na segunda estão no mundo, agindo com o seu próprio querer. Parece que o espaço que se tem para servir ao Senhor é dentro de 4 paredes. E observem, queridos, multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ir contra a vontade de Deus, ir contra a ordem de Deus, ir contra o chamado de Deus. Quantas pessoas foram chamadas por Deus para um determinado serviço, para uma determinada obra? Quantas pessoas foram chamadas? Deus, não foi pelo homem, foi Deus que colocou a semente lá dentro do coração daquela pessoa. Não foi o homem, porque o homem não é capaz de fazer isso. Quem faz esta obra redentora, essa obra da reconciliação, essa obra da transformação, essa obra do convencimento é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que, através da vida de alguém, o Espírito Santo vai lá e faz a obra. Então essa pessoa é chamada para uma determinada obra. Mas chega uma hora que aquilo que ele está fazendo não está produzindo efeito. Ele não está vendo o resultado. Ao invés de insistir, porque foi Deus quem o chamou, ele desiste, ele para. E por que isso acontece? Porque está deixando de fazer a vontade de Deus. A iniquidade está se multiplicando. Quando a iniquidade se multiplica, o amor esfria. Quando o amor esfria, a pessoa se afasta. Quando a pessoa se afasta, ela está longe de Deus. Pode estar dentro da igreja, cumprindo, como foi falado aqui, cumprindo um protocolo, foi falado no domingo, cumprindo um protocolo, cumprindo um ritual. A iniquidade está se multiplicando. A maldade vai se espalhar. E ela irá começar com quem está perto de nós. Essa multiplicação da iniquidade, ela vai começar com quem está perto de nós. Isto porque cada um de nós temos alguém perto. E essa maldade, essa iniquidade, esse desejo de não querer obedecer, vai começar com alguém que está perto de nós. Sabe para quê? Para nos contagiar.
para nos levar para longe de Deus. E quando nós estamos querendo estar perto de Deus, amando aquilo que Deus ama, sempre vai ter alguém querendo roubar, tirar o nosso foco. Sempre vai existir. E essas pessoas vão estar perto de nós. Estarão perto de nós. Então compete a nós incentivarmos, repreendermos, exortarmos, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, mostrar o que temos que fazer, porque fomos chamados para fazer. Então observem, a maldade vai se espalhar, e ela irá começar com quem está perto. Será uma prática constante. Será uma prática constante. Que daqui a pouco, daqui a um tempo, como diz o texto sagrado, o texto é quem está dizendo, muitos se esfriarão. Muitos irão esfriar-se. Então não é pouco, não é muitos. Não está dizendo todos, mas está se dizendo de muitos. Agora, esse muitos aqui é para quem quer. Porque o versículo seguinte diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar fazendo a vontade de Deus, aquele que perseverar cumprindo a ordem de Deus, aquele que amar o chamado que Deus fez, esse que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que foi envolvido, que foi engoldado pela iniquidade, qual será o destino? É para longe do Senhor. É por isso que o texto diz que naqueles dias muitos chegarão perto de Jesus, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos maravilhas, Senhor. Tudo isso foi realmente feito, eu creio que tenha sido feito, mas por conta de um compromisso com a denominação, o compromisso com o homem. Porque para Jesus chegar e dizer naquele dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês fizeram, mas não foi para mim. Vocês fizeram, mas não foi para o reino. Vocês fizeram pelo compromisso que vocês tinham com o homem, com o cargo, com as vantagens. Vocês assumiram um compromisso com eles. E Jesus diz, eu nunca conheci vocês. E por se multiplicar a iniquidade. E Jesus diz, vós que praticais a iniquidade. Quantas pessoas estão deixando de fazer, de executar aquilo que Deus lhe confiou? Pessoas estão deixando. E quando chegar a hora da prestação de contas, aí as pessoas vão dizer, mas eu fiz. Aí o Senhor irá dizer, não para mim. Porque o teu compromisso foi com a instituição. O teu compromisso não foi comigo. Jesus deixa essa advertência aqui para todos. O perigo de não amar aquilo que Deus ama. É um perigo. E muitas vezes, queridos, eu ouvi essa frase há muitos anos atrás. Cuidado para não reprovar aquilo que Deus aprova. E cuidado para não aprovar aquilo que Deus esteja reprovando. Então aqui funciona assim, a advertência é para todos nós. Cuidado, existe um perigo em amar aquilo que Deus não ama. É um grande perigo. E eu encerro aqui, queridos, dizendo, muitos estão no culto de domingo, de terça, de sexta, aonde o povo de Deus se reúne. Mas no outro dia, estão no mundo. Muitos têm um compromisso com a denominação e não com o Senhor. Nós precisamos estar atentos para saber com quem nós estamos tendo compromisso. Porque, diz o texto, a iniquidade irá se multiplicar. E está aí, para quem quiser vir, para quem quiser se envolver, ela está aí. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre de sermos envolvidos pela iniquidade. De sermos envolvidos ao ponto do amor que nós temos um pelos outros.
e principalmente o amor que nós devemos ter pelo Senhor, se isso. Porque se isso acontecer, naquele dia, Ele não irá reconhecer quem assim proceder. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Deus, por essa reflexão, por esse tempo de palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelas orações, pelo clamor que foram feitos aqui. Bendito Deus, foram feitos em nome de Jesus. A Tua palavra nos diz, Senhor, que nós não sabemos orar. Mas o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor contemple cada um daqueles que receberam, Senhor, os nomes apresentados a Ti através da oração. Se o Senhor quiser contemplar, que o Senhor o faça. Se o Senhor não quiser, que o Teu nome continue sendo glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes para o dia do encontro. E assim, Pai querido, possamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Eu glorifico o Teu nome por mais esse encontro de oração, Senhor. Que o Teu nome continue sendo bendito entre nós. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por nós que aqui estamos, pelos irmãos que estão acompanhando pela live. Eu oro e me faço imensamente agradecido no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.